Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da apresentação do Marlon Freitas no Palmeiras. O Veloso, o Fernandinho rasgaram elogios ali ao meia, que na coletiva falou que joga tanto de segundo volante como de primeiro volante. Então tem tudo aí para o meio campo do Palmeiras ter o Marlon Freitas e o Andrés Pereira juntos. E aí tem tudo para ser um dos ali dupla de volantes melhor do Brasil, pessoal. Dupla de volantes melhor do Brasil, o Marlon Freitas com o Andrés Pereira. Antes de soltar o vídeo para a gente reagir, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo os jogos desta quinta-feira. Mais de um, né? Que na hora que tinha que berrar, berrava, na hora que tinha que bater, batia. O time do Palmeiras era muito comportadinho, apesar desse comportamento do Abel explosivo e tal. Acho que faltava isso no Palmeiras. A gente tem uns caras mais experientes, mais malandros lá, que era o Everton, o zagueiro, Gomes. né? Gomes, e acho que fica por aí, né, cara? O resto era uma rapaziada não tão experiente, né? Mas tanto o Everton quanto o Gomes sempre gostaram bastante de apitar os jogos, né? Você tem até algumas cenas do Everton, quando saiu o gol, ele saía em disparada em direção ao jogo. Então, mas é isso que acontece. Às vezes fica sobrecarregado, Exato. só um ou dois falando, e às vezes o cara perde a linha, né, cara? O Everton, quem sabe, numa reserva esse ano. É. Por que não? O Marlon é um jogador que ele traz uma segurança muito grande para o meio de campo, né? Tem uma qualidade absurda de passes, né? Dificilmente você vê o Marlon Freitas errando passe. Então acho que isso faz muita falta e fez muita falta na equipe do Palmeiras. É um Felipe Melo que exerce, não comparando os jogadores, mas é um cara que exerce essa função de comando, de repente, direcionar a equipe. Acho que ele chega até por isso também, Fernandinho. Eu acho que isso tem a capacidade técnica, sim, que ele tem e vai agregar muito ali ao meio de campo. O Palmeiras precisava desse jogador, um primeiro volante ali por trás, né, com qualidade na saída de bola, experiente, campeão, vencedor. Então, e tem essa liderança também que está faltando no Palmeiras. Precisa mais, né? Precisa, mas é um atleta que o Palmeiras, da única contratação que fez, pelo menos essa eu acredito que acertou. Para a gente ouvir como é que está falando o Marlon Freitas aí, a gente está falando da possibilidade de como ele jogar. Em determinado momento, o ano passado na temporada, o Ricardinho está me informando aqui, ele teve 90% de acerto de passes, 70% de acertos de passes longos e durante determinado momento da temporada ele foi o jogador que no mundo teve maior acerto de passes longos. Isso significa o quê? O que ele vem fazer no Palmeiras para vocês? É o cara que dá saída de bola ali por trás, né, Fernandinho? Tem um bom passe, o Palmeiras precisava, porque o Palmeiras conta muito com a saída hoje do Fux, né? O Fux é esse jogador que tem esse passe vertical. O Marlon tem essa capacidade também, é um passe longo, um passe que é vertical, que vai buscar um atacante, que dá uma condição de um atacante chegar para finalizar. E tudo que nós falamos, da parte técnica e da parte de liderança também, que é muito importante. Então é um jogador que realmente o Palmeiras estava necessitando. Cai muito bem no esquema do Abel, cai muito bem no Palmeiras, principalmente com a ausência agora também do Aníbal, que foi embora. Então era um jogador que o Palmeiras precisava buscar no mercado. Eu acho que foi uma troca muito boa para o Palmeiras. Saiu o Aníbal, que não tinha essa qualidade de passe, era um bom marcador, mas na saída de bola tinha suas limitações. O Marlon não, ele marca bem e tem um bom passe também. E aí facilita muito também para o Andrés, né? Porque o Andrés estava fazendo muitas vezes essa função, até porque o Evangelista se machucou e acabou que o Fux é um jogador, o zagueiro, né? Tem um bom passe, mas não pisa tanto na área. O Marlon Freitas já faz isso. É um jogador extremamente qualificado, com passe curto, passe longo, esse jogo apoiado ao qual o Abel ele gosta de fazer, né? E o Marlon vai fazer isso com muita perfeição ali no meio de campo. Acho que assim, entre o Aníbal e o Marlon está muito à frente
em termos técnicos. Não é um jogador com tanta marcação, mas assim, ajuda também ali preenchendo o meio de campo. Então acho que vai ajudar muito o Palmeiras. É uma contratação de peso para o Palmeiras. Eu acho ele um jogador mais completo, por exemplo, do que o Aníbal Moreno, que era o jogador que estava ocupando essa função de ser o camisa 5. O Marlon agrega mais em posição física, um cara que tem mais estatura para a bola aérea, e a qualidade na bola do pé, sem dúvidas, o Marlon bem acima dos outros concorrentes para ser o camisa 5. E diferente dos antecessores no setor, o Emiliano Martinez e também o Aníbal, o Marlon pode ser um camisa 8, por que não? Jogar um pouquinho mais adiantado, ter um Palmeiras um pouco mais recheado no meio de campo e jogar, quem sabe, no contra-ataque, se impondo fisicamente sobre o adversário. A gente estava discutindo no bastidor aqui, mas acho que a possibilidade mais real para o começo da temporada é um quarteto de meio campo, com o Marlon, o Evangelista voltando de uma lesão muito séria, o Andreas Pereira e o Alan, que seria um meio-campo bem completo, bem intenso para fornecer as oportunidades de gol para o Vitor Roque e para o Flaco Lopes. Essa insuficiência que o Palmeiras mostrou nessa construção de meio-campo na temporada mostra também que, apesar do alto investimento dos jogadores que chegaram, foram 10 ou 12 no Palmeiras, acabou se equivocando, porque quando machucou o Evangelista, o Palmeiras se perdeu. O jogo de meio-campo do Palmeiras estava meio que em cima dele e não conseguiu encontrar substituto. Trazer só o Marlon Freitas ainda é pouco, tendo o Evangelista, acho que tem que ter mais alguém que, se acontecer numa temporada tão complicada como vai ter agora, os jogadores voltando antes de um período de férias normal, antes de uma pré-temporada, o Palmeiras Palmeiras e todos os clubes precisam se cobrir com essa situação. Não pode dar esse mole, de repente ficar pendurado em apenas um jogador, que eu acho que foi o pecado do Palmeiras, quando se machucou o Evangelista, que o Palmeiras ficou um time muito previsível, um time talvez forte para se defender, mas não soube aproveitar a força que tinha no ataque, porque a bola não chegava, faltava esse toque. O problema da lesão do Evangelista, principal para mim, é que tem que trazer o Andrés para dar 2 passos atrás, né, Fernandinho? E não é a dele. Que não é a dele. Quando ele entrou jogando como meia no Palmeiras, ele entrou já como um destaque, né? Fazendo gols, dando passe. Então é um jogador que tem essa capacidade para jogar um pouco mais à frente. E a lesão do Evangelista, além de perder o Evangelista, que estava vivendo um bom momento, ainda tira o Andrés da sua posição. Então isso foi um problema desse meio-campo do Palmeiras. O Palmeiras passou a render menos mesmo. Depois o Abel encontrou a dupla lá do Flaco e o Tigrinho e a coisa começou a acontecer de novo. Mas demorou a bola a chegar para eles, né? Então, esse era um problema. O Flaco entrou bem ali como um meia, né? Meia mais avançado. Falso 9, né? Um falso 9, um segundo homem, um quarto homem de meio-campo ali. Só que o problema é que o Flaco, ele oscila muito. Então, um jogo ele faz uma partida que enche os olhos de todo mundo, no outro ele desaparece do jogo, dá canelada. Então, ele oscila muito e o Palmeiras precisa realmente ter um meio-campo mais constante e com esses jogadores que hoje o Abel vai tendo à disposição. Foi um equívoco, né? De repente, não pensar que poderia acontecer esse tipo de situação, né? O Palmeiras tem vários jogadores que poderiam fazer essa função ali e acabou não conseguindo corresponder à altura, né, do que era um time vencedor, do que foi o Palmeiras em outros momentos. Mas a chegada também do Marlon, você tem um jogador agora no meio de campo junto com o Andréas e também o Evangelista, que você faz com que esses jogadores da frente não tenham tanta necessidade, tanta exigência de voltar para receber essa bola. Essa bola vai chegar com mais qualidade para eles lá na frente. Talvez o que tenha prejudicado esse planejamento do Palmeiras é que se contava com a volta do Paulinho, que não aconteceu, né? Talvez estavam, de repente, prevendo que ele voltaria e teria aí, se tivesse que mudar, mexer no esquema, porque eu acho que o grande problema foi esse. O Palmeiras não teve alternativas para mexer no esquema. Tinha que se virar com o que tinha e mostrou, apesar de uma campanha boa do Palmeiras, vice no Paulista, vice no Brasileiro e vice na Libertadores, para o torcedor é pouco, porque a gente só leva em consideração quem ganha, quem vence. Talvez essa situação do Paulinho tenha atrapalhado a estrutura, o que o Abel pensou para o time dele. E o Paulinho, no pouco tempo que esteve disponível, ele mostrou ao torcedor do Palmeiras o que ele pode entregar. É um cara diferenciado tecnicamente, que num jogo como aquele contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, em um lance ele vai decidir e assegurar uma classificação importante. Faltou esse cara no banco ou nos titulares do Palmeiras. Recaiu muito a responsabilidade sobre os dois da frente, o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Agora, a questão é, o Paulinho voltando, alguém vai ter que sair. Não dá para você jogar com 12. Ou se ele jogar com 3 zagueiros? Pode ser uma possibilidade. Acho que o caminho do Palmeiras é esse 3 zagueiros. Não quer dizer que o time é defensivo, mas a estrutura lá vamos ter o Gustavo Gomes com o Murilo e o Fux ali na frente, dá para você botar mais gente para
misturar nesse meio campo. Né? Sobra 5 lugares ali no meio campo, né? O Alan joga na direita, na esquerda a gente aproveita o Piquerez. Talvez seja esse o desenho do Palmeiras. Jogar com o Marlon e o André só no meio, talvez, um time um pouco mais leve, pode ser. Pode ser. Eu acho que taticamente tem várias funções ali que os atletas podem fazer, mas o problema realmente é que o Palmeiras precisa recuperar o Evangelista, precisa recuperar o Paulinho, que são jogadores importantes e não estavam à disposição no segundo semestre do ano passado, né? Isso dificultou muito também para o Abel e agora esse ano, principalmente o Paulinho, o Palmeiras espera poder contar com ele o mais breve possível. Cara, e fazer esse tipo de exame, que é o ergoespirométrico, eu faço todo ano para fazer aquela avaliação do coração. E você com esse treco na boca, correr. Ainda que hoje esse equipamento é melhor que antes. É melhor, a barba, pior. O negócio, você ficar respirando, a saliva ficar caindo. Cara, você ficar com papel. Você tampava o nariz. Olha o que tem de fio aí nos caras, velho. É um negócio impressionante. Na época eles tampavam o nariz, botavam um grampo aqui, você entrava só pela boca e tinha que correr. Horrível, velho. É horrível, não é fácil não. Você vê o tipo de avaliação que o jogador é submetido. Agora tem o seguinte, velho, antes de a gente passar para o Corinthians, o Mikael tá indo embora. Né? O zagueiro, o Palmeiras está correndo atrás de um zagueiro. Tem um moleque aí que vai para a seleção italiana, né? Que a gente tem informação. Quem é o jogador, Ricardinho? Felipe Jack. Felipe Jack, que poderia, base do Palmeiras, poderia estar por aí, está indo para a seleção italiana, para ser como. Benedetti, que está na copinha, pode ser aproveitado. E o Vitão, que foi base do Palmeiras, foi para a Ucrânia, voltou, estava no Internacional, agora está indo para o Flamengo. Você vê como é que às vezes nem sempre se acerta, né? É uma situação de risco, é uma avaliação complicada, mas o Palmeiras agora vai ter que gastar uma grana. O problema é achar um zagueiro canhoto, que é o que a Abel quer, foi o que trouxe o Mikael, que está voltando para os Estados Unidos. O Mikael realmente não rendeu aquilo que se esperava dele, né? Ele foi a vítima do insucesso do Palmeiras? Acho sempre que não, né? Sempre tem um Cristo, né? Acho que não, acho que o elenco todo, né, é sempre responsável pela situação ruim ao qual o clube passou o ano passado. Agora, realmente, o Mikael deixou a desejar naquilo que o torcedor palmeirense esperava dele. Agora tem que buscar algumas alternativas no mercado e o Abel sabe muito bem fazer isso, né? Junto com os staff do Palmeiras, vai ter que buscar um zagueiro. Esse Benedito? Benedetti. É bom zagueiro. É um Benedito sofisticado. É um bom zagueiro, exatamente, é um bom zagueiro. Acho que é o sobrenome do menino. É bom zagueiro e pode ocupar bem ali. Não sei se ele é canhoto, acho que ele não é. Eu acho que ele é canhoto, é isso que eu estou tentando olhar aqui. Ele é destro. Não é canhoto. É canhoto? Canhoto. O Benedetti é canhoto. Aí, pode ser. Ele é canhoto, 1,97 m e ele pode ser a solução, sim. Eu gosto dele, é bom jogador. Coincidentemente, o Mikael dançou naquele drible que ele levou do Yuri Alberto na final do Paulista, ficou marcado pelo gol, e depois o Aníbal, que saiu com a expulsão, que também acabou arrumando problema para o Palmeiras. Contra o Corinthians também é o cara, isso aí marca o jogador, não tem jeito, cara. Então, a gente tem aí, chegou o Marlon Freitas, o Mikael foi embora, o Caio Paulista não fica também, tá por empréstimo, sai de novo, né? Acho que foi pro Grêmio. Foi pro Grêmio, né? Pro Grêmio. E o Everton tá essa história de vai pro Bahia, não vai, parece que ele vai ficar, né? O Everton, o Grêmio já mostrou interesse também, agora o Bahia mostraram interesse. Eu acho que o Palmeiras pode liberar o Everton se aparecer realmente um clube aí interessado. E renovaram o Colomba, né, por mais um ano. Renovou mais um ano e o Everton tem contrato até dezembro desse ano. Então, e o Carlos Quem Miguel, vai ser o titular no começo do ano? Eu acho que começa com o Carlos Miguel. Vocês também? Eu acredito que começa com o Carlos Miguel também. E você, torcedor, quem tem que começar? Pelo merecimento, eu acredito que vai ficar com o Carlos Miguel. Terminou a temporada em alta e na final da Libertadores o Everton já estava em condições de jogo, se fosse necessário. Mas o Everton saiu que se machucou, né? Quebrou a mão. Então, e normalmente é uma situação que o cara que se machuca por lesão, ele volta. Ganha mais uma oportunidade. Isso não pode criar algum tipo de instabilidade pelo que o Everton representa, pelo que ele tem de ascensão em cima do grupo. Talvez por isso seja melhor ele sair, melhor para ele, melhor para o clube, melhor para todo mundo. Eu acho que seria uma boa para ele sair, né? Eu não acredito que vai ter algum tipo de problema, porque o Abel, ele tem uma gestão de grupo que eu vejo poucos no Brasil. Não dá brecha, né? Não dá brecha. O Veiga está no banco há quanto tempo aí? Olha que é o Veiga também, né? O Everton é o goleiro mais campeão da história do clube, mas o Veiga também tem uma história de gols em títulos, né, em jogos importantes. E o Veiga está de fora, está insatisfeito, de vez em quando dá uma resmungada lá,
Mas o Abel tem essa gestão e não acredito que vai ter problema com o Everton. O último que deu trombada dançou, que foi o Dudu. Dudu, exatamente. Mas a questão do Everton é até diferente do Everton, né? Porque é um jogador que não tem essa, por característica, ser um cara de ficar batendo de frente com o treinador. É um cara mais tranquilo. E eu também acredito que o ciclo dele já venceu aí no Palmeiras. Poderia buscar outros ares aí. É um belíssimo goleiro. Cara que eu gosto muito, a gente se conhecia da base do Corinthians e o baita de um goleiro conquistou tudo, né, com a camisa do Palmeiras, mas acho que já deu o tempo dele no O Palmeiras. que segura o cara, então? Eu acho que o que segura no Palmeiras, primeiro... O Palmeiras não vai dificultar para sair, não vai ser grana o negócio. Grana é só para ele acertar as condições dele. Pega muito a questão do respeito também, né, Fernandinho? Uma figura como o Everton ficar no banco de reservas, às vezes até para a imagem de um ídolo, não é tão interessante. Então, por isso que pode facilitar uma saída. Você pergunta o que segura, eu particularmente não sei. Talvez seja algum bastidor do Abel querer ter uma segunda liderança dentro do grupo. Mas você vê, o Cássio saiu do Corinthians, né, que era impensável, foi para o Cruzeiro, tá bem. Você vê o Fábio, que saiu do Cruzeiro, foi para o Fluminense, também tá bem. Nem sempre sai. Quem? Renovou o Fábio. Sim, vai jogar até 47 anos. Nem sempre... Não, ele está com 45, vai até 47. É verdade. Nenhum, é muito difícil nesses exemplos, um jogador do tamanho desses caras ir para um outro clube e não se dá bem, né? Porque o Fluminense não estava voando quando o Fábio foi para lá, o Cruzeiro também não estava voando quando o Cássio foi para lá e a situação se reverteu. Eu acho que talvez, será que é o Everton que está insistindo em ficar? Não sei, eu não sei se ele está insistindo em ficar, mas eu não insistiria não. Até porque o Carlos Miguel terminou o ano bem, vai começar jogando. É mais goleiro? É muita diferença, né? O Carlos Miguel está com 26, 27 anos, o Everton está com 38 já. Mas o Fábio, isso não quer dizer, né? O Cássio tem mais de 30, o Fábio tem 45, como você mesmo destacou. Mas os atletas são diferentes, as pessoas são diferentes, né? Você reage de uma forma diferente. Tem pessoas que têm mais dificuldade, que a reação muda, você tem que se adaptar. E tem atletas que têm mais dificuldade numa adaptação da mudança do corpo com a idade. Mas a bola para o Everton chegou muito mais para o gol do que normalmente chegava num Palmeiras vencedor. Esse ano o goleiro foi muito mais exposto. Isso também deixou o Everton na berlina, né? E ele oscilou mais esse ano também, né? Porque chegou mais bola, né, Veloso? Quando chega mais bola, a chance de você errar é maior, né? Ele oscilou mais esse ano e até por isso o Palmeiras contratou outro goleiro e investiu alto, né? 5 milhões de euros pelo Carlos Miguel. Então, estou dizendo aqui, se eu fosse se fosse a minha situação. Acho que é o melhor pro cara. Eu pediria para sair, para ser negociado, para ir para um outro clube, para estar jogando. O Everton já é campeoníssimo no Palmeiras, tem uma história linda no clube que não vai ser apagada. Agora, ficar de fora para o goleiro que está em atividade como ele, ainda querendo jogar, querendo estar participando. Em outro clube ele joga, já que para o Palmeiras não está servindo? Joga. Se o clube vier atrás de um goleiro como ele, sabe que vai contar com a experiência, com um goleiro vencedor, normalmente vai contratar esse cara para jogar. Porque o problema é esse, para onde você vai, se vai valer a pena, né? Porque você vai chegar lá 200 bolas por jogo, a chance de dar problema é gigante, né? Mas goleiro, o jogador não pensa nisso não, Fernandinho. Tá jogando. E os dois clubes que também procuraram o Everton, tanto o Grêmio como o Bahia, né? Passaram por algumas situações complicadas. O Bahia é mais goleiro, estável, né? Para jogar. Então, para ele seria uma grande oportunidade também. Fez uma história linda aí no Palmeiras, mas eu acho que para ele seria também buscar outros ares. Deu o tempo dele, Fabiano? Eu acredito que sim, Fernandinho. A possibilidade de virar a página, como o Palmeiras tem feito nos últimos anos com outros pilares desse time. A gente fala de Zé Rafael, de Marcos Rocha, entre outras peças que tiveram sucesso no primeiro momento, mas o ciclo se encerra como de qualquer um e por isso é necessário virar a página. Agora, essa possibilidade do Everton no Bahia é sinal que o João Paulo está realmente sem nenhuma projeção de condição de jogo, né? Porque o Bahia trouxe o João Paulo para resolver a meta, tinha o Marcos Mas Felipe, ele deve voltar para o Santos, porque tudo indica que o Brasão, se não sair no Paulista, para o brasileiro deve vazar, né? Para o Flamengo, potencialmente também, né? Fora, o Milan estava querendo ele, não era? Sim, o Bayern. Bayern, né? Então, e por falar em chegada, em saída, o Palmeiras, acho que a gente, nesse momento, já esgotou, o Cruzeiro está anunciando a contratação do Gerson. 30 milhões. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram e agora a gente vai passar nos jogos de hoje, nessa quinta-feira, dar uma atualizada aí. Começando pelo Campeonato Paranaense, teremos Cascavel e Azuris
Andraus e Atlético Paranaense. Campeonato Catarinense, Carlos Renault e Concórdia. Campeonato Cearense, Iguatu e Maranguape. Supercopa da Espanha, olha que jogaço, pessoal, é clássico. Atlético de Madrid e Real Madrid. Jogaço hoje, 4 horas da tarde. Olha, outro jogaço também, campeonato inglês, Arsenal e Liverpool, grande jogo também. Aí tem campeonato italiano, Cremonese e Cagliari, Milan e Gênua. Supercopa da França, PSG e Olympique Marseille. Aí tem campeonato da Arábia Saudita também, jogos amistosos acontecendo e outros jogos que teremos durante o dia de hoje. E copinha, pessoal, copinha tem para você assistir o dia todo, ó. Começando ali 13 horas o primeiro jogo e aí vai, ó, até 9 horas da noite tem copinha o dia todo, mas entre copinha, eu gosto muito da copinha, mas esses jogos aqui, ó, Arsenal e Liverpool e Atlético de Madrid e Real Madrid, rapaz, que dois jogaços. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.